Nesta aula, nós vamos aprender a criar as nossas páginas de plotagem a partir do corredor que nós já temos criado. Para isso, nós vamos precisar de utilizar uma view frame, onde já foi definido a área de impressão e a template a ser utilizada. O próximo passo é fazer com que essa view frame seja realmente transformada em uma folha. E com isso, nós temos que aprender a utilizar os layouts, as vistas de perfil e escolher os dados corretamente para que a gente possa visualizar um bom resultado. Então, vamos abrir um desenho que já contenha os corredores e contenha também a view frame que nós vamos transformar em uma folha de plotagem. Então, você vai abrir aí o desenho 5.4, que você encontra na coleção de arquivos do nosso curso. E se você visualizar bem, nós temos todas as características criadas aqui, com o nosso corredor, a nossa rotatória, interseção e a view frame selecionando todo o objeto para nós, para que nós possamos criar a folha de plotagem. Onde que eu vou encontrar a minha folha de plotagem? Na aba Output. Se você ainda não está na aba Output e está na aba Home, basta você clicar aqui em Output e vir na opção Create Sheets. Vou só mostrar para vocês. Se por um acaso você não tiver uma view frame, vou deletar essa aqui. Ele vai perguntar se eu realmente quero fazer isso. Ele não deixa a gente criar as folhas. Vejam bem. Tá vendo? Coloquei aqui, ele fala, não existe um grupo de view frames no atual desenho. Então, eu vou utilizar o undo para desfazer o que eu excluí. Ele vai voltar para nós o view frame. Pode demorar um pouquinho para ele voltar. Então, isso vai depender muito do processamento do seu computador. E assim que voltar o nosso view frame, nós vamos poder trabalhar com a folha de plotagem. Não voltou ainda, mais um undo, e agora ele voltou para nós a nossa view frame. Agora que nós já temos aqui a nossa view frame de volta, basta que eu clique aqui em Create Sheets e ele vai nos levar a uma janela de criação das nossas folhas. A primeira parte é onde eu escolho o grupo de view frames e o layout a ser trabalhado. O grupo de view frame ele pode ser selecionado nesta lista, se tiver mais que um, ou você pode clicar naquele cubinho verde e selecionar o objeto. Olha só de novo, clico no cubinho verde e seleciono a minha view frame. O ideal é deixar com que todas as view frames sejam selecionadas. No nosso caso é muito simples, só tem uma, mas se tivesse mais, a opção ideal seria colocar All para selecionar todas. Outra opção interessante é deixar todos os layouts em novos desenhos, para que você possa separar corretamente o seu arquivo, a sua folha de plotagem. Você deve dar um nome a esse layout, então eu coloquei aqui folha de plotagem, mas se você não quiser, você pode apagar e colocar outro nome, mas eu vou colocar folha de plotagem mesmo, é muito simples. O que você pode fazer também? Você pode escolher um bloco para o norte no seu layout. Aqui você vai ter uma lista de blocos, mas o ideal é deixar nenhum. Por quê? Porque a sua template já vem com um bloco de norte. Então, não é muito legal você fazer esse trabalho aqui, porque ele pode girar a sua folha na tela, deixando com que a sua folha de plotagem não saia corretamente. Então, agora que você já fez isso, o próximo passo é trabalhar com as escolhas da folha. Se eu clicar em Next, nós vamos ser levados aos ajustes da folha. Então, você pode colocar o conjunto aqui como conjunto de plotagem, mas no nosso caso só vai ser criada uma folha, que já tem um view frame. Você pode escolher o local onde ele vai ser salvo. Se você não quiser essa pasta, basta você clicar aqui e escolher o local que você queira. Você pode escolher também aonde que as folhas vão ser armazenadas e também mudar a pasta se você quiser. Sempre o ideal é trabalhar com uma pasta padrão. E aqui você dá um nome para esse conjunto. Vou colocar também conjunto de plotagem. Depois disso, venho Next novamente, onde eu vou escolher as minhas vistas de perfil. Eu tenho como escolher os ajustes e escolher aqui como que eu vou vir. Se eu quero ver o perfil e o plano, se eu quero ver o perfil e o plano no centro e não no início, e o perfil e o plano no final. O ideal aqui também é deixar o perfil e o plano logo no início. Se eu dou continuidade clicando em Next, eu tenho como escolher os dados que eu quero seja apresentado na nossa folha e no nosso projeto. O que eu faço aqui? Vejam que eu tenho várias opções para pensar. E como eu só escolhi o alinhamento eixo 1 para criar a view frame, eu só tenho as opções aqui do eixo 1. Então, eu tenho aqui o perfil
o alinhamento e a superfície que será mostrada. Se é só isso que eu quero apresentar, basta eu clicar em Create Sheets. Se não, eu posso tentar pegar aqui do desenho, mas como nós já selecionamos na criação da ViewFrame, o ideal é não mexer aqui e clicar direto em Create Sheets. Ele pergunta se você quer salvar e ele vai salvar para você o desenho antes de criar as folhas. Se eu clicar aqui em OK, eu vou ser direcionado ao meu desenho novamente e ele vai pedir aqui na minha linha de comando, preste atenção aqui, que eu selecione um local para ficar a minha vista de perfil. Então eu vou clicar aqui, ele vai gerar as folhas para nós, vai informar alguns possíveis erros que possa ter aqui. No caso, esse warning aqui quer dizer que já existia um arquivo com aquele nome, olha só. Mas os demais aqui está tudo certo, então foi criado direitinho a nossa folha. O que nós vamos fazer aqui? Clicar em X para fechar e vou tentar abrir a minha folha aqui para visualizar. Olha só, folha de plotagem. Ela está aqui. Vou fechar também essa janelinha para eu poder visualizar melhor. Posso ver meu plano aqui, o meu perfil e ver que ele foi inserido na minha template do DR, que foi escolhida na minha ViewFrame. Se eu quiser mudar qualquer detalhe aqui, basta eu vir no detalhe que eu quiser mudar, clicar 2 vezes e digitar aqui de novo. Ó. Por exemplo, o nome do projetista, Rafael Radguru. Olha lá. OK. E ele criou para a gente. Então, esse é um processo muito simples de criar a nossa folha de plotagem. Nesta aula, nós aprendemos a criar uma forma bastante interessante de plotagem de desenhos a partir dos nossos ViewFrames. Esses ViewFrames foram criados anteriormente e nos fornecem uma forma de visualizar o plano, o perfil, já inseridos na nossa template selecionada, que no caso foi DR de São Paulo. Vimos também que quando a template está criada, basta que eu dê 2 cliques em um local para que eu possa modificar cada parte dela para deixar o projeto mais com a cara da nossa empresa.